Podem ficar sentados um minutinho. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando o 14º domingo do tempo comum. Palavra de Deus que nós acabamos de proclamar, de uma forma especial o Evangelho, vem falar sobre o jugo de Jesus. O jugo de Jesus se diferencia do jugo do mundo. O jugo de Jesus é um jugo suave, é um jugo leve. E é esse o jugo que nós devemos carregar em nosso coração, em nosso dia a dia. Exatamente para poder viver a esperança da alegria do encontro definitivo com Ele, na glória do Pai. A primeira leitura, tirada do livro do profeta Zacarias, narra para nós já um prenúncio da vinda do Messias, do Salvador, do Filho amado de Deus. E ele vem exatamente para trazer a paz, para trazer a unidade, para trazer a concórdia, para resgatar o mundo, o povo, do jugo do pecado. O jugo do pecado, o jugo do mundo é que nos oprime. E Jesus vem exatamente para nos dar alívio desse peso. Mas para isso é preciso que nós vivamos conforme os seus ensinamentos. A segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Romanos, São Paulo, ele vai dizer exatamente isso: vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. O espírito da carne aqui, nos dizer de São Paulo, é exatamente o espírito mundano, aquilo que o mundo muitas vezes vai nos colocando diante de cada um e de cada uma de nós. Aquilo que nós hoje estamos vivendo no nosso dia, na nossa caminhada. Por que que às vezes, meu irmão, minha irmã, nós estamos sempre queixando que estamos cansados? Cansados não no sentido físico apenas, porque o cansaço físico, ele passa. Você chega do seu trabalho, depois de uma labuta, você chega em sua casa, você toma o seu banho e você vai relaxar. Daqui a pouco aquele cansaço passa, Mas não é esse o cansaço que nós queixamos no nosso dia a dia. Por quê? Porque nós carregamos as coisas do mundo. Porque nós vivemos conforme o espírito do mundo. Jesus nos diz que para cada dia basta as suas preocupações. O que Jesus quer dizer com isso? Que nós devemos viver o nosso dia a dia, mas viver conforme o seu espírito, conforme o seu jugo, conforme o seu fardo. Como nós temos vivido, meu irmão, minha irmã, a nossa caminhada de fé. Veja quantas e quantas coisas nós menosprezamos em relação àquilo que é de Deus, para poder viver aquilo que é do mundo, Lembra-se de uma história que diz para nós o seguinte: é uma viagem, talvez um cruzeiro, não o Titanic, mas uma viagem de navio, uma viagem onde se encontrava muitas pessoas que estavam indo fazer uma peregrinação, como muitas vezes nós fazemos, Aparecida do Norte, como muitas vezes nós fazemos ao Pai Eterno, fazemos uma peregrinação. E quando nós saímos em peregrinação, em uma viagem, nós escolhemos aquilo que nós vamos levar em nossa bagagem.
Você vai escolher. Você coloca a sua mala em cima de uma mesa, em cima de sua cama. Você vai abrir o seu armário e você vai escolher aquilo que você vai levar na sua bagagem. E você não vai levar muita coisa, porque você vai queixar que a mala está muito pesada. Você não vai poder colocar muita coisa, porque se você for embarcar num navio, se você for embarcar num avião, a mala tem que ter um peso limitado. Então nós escolhemos. Da mesma forma como nós escolhemos aquilo que nós vamos levar para a nossa viagem, qual a bagagem que nós estamos colocando dentro da nossa mala para ir a essa viagem que é o encontro definitivo com o Pai. É isso que Jesus quer mostrar para nós. É isso que é viver segundo o Espírito de Jesus. Nós não podemos de forma alguma desprezar esse Espírito, porque nós assim afirmamos. Nós afirmamos que nós somos de Deus, nós afirmamos que nós somos de Cristo. Mas não basta apenas afirmar verbalmente, é preciso afirmar isso através da nossa conduta, da nossa vivência no nosso dia a dia, no nosso relacionamento. Por que que Jesus, ele vai dizer isso a essas pessoas e diz também a cada um: vinde a mim, vós que estáis cansados e fatigados? Por causa da opressão. Porque o povo no seu tempo era um povo oprimido, era um povo perseguido, era um povo marginalizado, era um povo, a maioria deles, discriminados. Mas por quem? Por aqueles que se achavam justos, pelos escribas, pelos fariseus, pelos mestres da lei, que tinha um total conhecimento da lei, mas não vivia a lei, não colocava em prática. Colocavam através da lei pesados fardos nos ombros dos outros. Certa ocasião, Jesus no templo, pregando a palavra, para o povo, um grupo de fariseus e escribas que ali se encontravam, levantou-se e perguntou a ele: mestre, o que dizes é a respeito a nós também? E qual foi a resposta de Jesus? Hipócritas, vocês são hipócritas, bando de cobras venenosas, porque vocês conhecem a lei, mas vocês são incapazes de colocá-la em prática. Vocês usam da lei para colocar pesados fardos nos ombros dos outros, mas sequer são incapazes de ajudá-los a carregar. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, também no mundo de hoje nós fazemos isso? Quantas vezes nós na igreja usamos da lei, ou seja, da palavra de Deus, para colocar pesados fardos nos ombros dos outros, para oprimir o irmão, usando o nome de Deus, usando a palavra de Deus, para poder julgar, para poder perseguir, para poder maltratar, para poder discriminar. Quantas vezes nós usamos a palavra de Deus para isso? Veja essa semana que vem acontecendo aí, em relação àquele pastor, porque o pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas, não aquele que manda tirar a vida das ovelhas, usando a palavra de Deus, induzindo o povo. Olha só o fardo pesado, induzindo seus seguidores, porque não são seguidores de Cristo, são seguidores do homem, a matar o outro, a tirar a vida do outro, porque eles acham um absurdo, não concordam. Ora, e daí? Que respeite o próximo, respeite.
Ame o irmão, independentemente do que ele é, ou do que ele seja, ou do que ele tem. Mas usar a palavra de Deus para oprimir, isso nós não podemos. Porque o próprio Jesus veio para trazer alívio. E o alívio ele trouxe através da palavra, através da pregação. Mas há ainda em nosso meio muitos fariseus, muitos escribas, muitos doutores da lei, que se acham os melhores, que se acham justos, que pode oprimir o outro, que pode condenar o outro, que pode julgar o outro. Ora, meu irmão, minha irmã, onde é que está o Espírito de Cristo? Onde está o Espírito de Cristo? Nós vivemos num mundo preconceituoso, numa sociedade que só sabe discriminar o outro, que só sabe julgar o outro, e aí se gabam de ser cristãos. Ora, o que há para dizer São Paulo? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Qual é o Espírito de Cristo? É o amor, é o perdão, é a solidariedade, é a misericórdia, é a partilha. E qual é o espírito do mundo que nós carregamos como fardos pesados? É o ódio, a divisão, a contenda, a perseguição, a discriminação, a violência. Porque nós optamos pelo espírito do mundo. E nós estamos carregando esse espírito. Agora Jesus quer nos libertar disso, meu irmão, minha irmã. Aí está o convite: vinde a mim, que eu vos aliviarei. Eu tirarei do vosso coração tudo aquilo que não é conforme o meu espírito. E aí então que entra essa historinha que eu comecei a dizer para vocês, nessa longa viagem. O navio em alto mar, algum problema, o navio começou a afundar. E aí então o capitão deu a ordem: olha, vocês vão ter que se desfazer de tudo aquilo que vocês acham que não é mais necessário para vocês, que vocês não vão precisar mais. Então jogue tudo no mar, para que nós possamos salvar o navio e salvar a cada um e a cada uma de nós. E o que foi jogado no mar, meu irmão, minha irmã? Tudo aquilo que era de bom, o amor, a fraternidade, a unidade, a paz que reinava naquele momento, os livros de orações, tudo foi jogado no mar. Porque é assim que nós estamos fazendo com as coisas de Deus. Nós estamos tirando as coisas de Deus de dentro de nós e jogando no mar, para poder ficarmos somente com as coisas do mundo, com o espírito do mundo. E aí o que acontece? Afundamos. Por isso que São Paulo vai dizer, e se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Aqui está, meu irmão, minha irmã, a grande graça que nós devemos buscar. Se viverdes segundo a carne, se viverdes segundo o espírito do mundo, morrereis. É palavra de Deus, não é palavra do homem. Está aqui na Sagrada Escritura. Agora você pode viver, pelo Espírito de Cristo. Aí o Espírito de Cristo vai te conceder a graça de poder sentir esse alívio, sentir esse descanso, se alegrar juntamente com Ele diante do Pai. Então nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos, meu irmão, minha irmã, como cristãos, como católicos que nós somos. Como é que nós estamos nos procedendo?
Como é que nós estamos lidando e tratando o nosso irmão e a nossa irmã? Você é de Cristo? Então busca as coisas que é de Cristo. São Paulo nos ensina isso. Aspirai-vos às coisas celestes, não às coisas terrestres, porque as coisas terrestres só traz desavença, contendas, discórdia. As coisas celestes traz amor, paz, unidade, fraternidade, solidariedade, compreensão, perdão. É isso que nós precisamos, e é isso que o mundo precisa viver nos dias de hoje. Está cansado de viver o espírito do mundo? Busca o Cristo, ide a Ele. Ele convida, vinde a mim, não é ao homem não, é a mim, porque eu que vou lhe dar descanso. O meu coração é suave, é o meu coração que você deve repousar, para que você possa crescer, se alimentar e se fortalecer na fé, para dar continuidade a essa viagem, mas com uma bagagem verdadeira, não com uma bagagem que vai apenas te colocar diante dos homens e distante de Deus. Então vamos abrir o nosso coração e vamos pedir a Jesus essa graça, para que Ele possa de fato estar em cada um e em cada uma de nós, trazendo esse jugo suave e esse fardo leve. Também hoje a Igreja Diocesana celebra o dia do dízimo. Dia do dízimo é o momento oportuno da gente colocar em prática essa palavra, meu. O que é o dízimo? Dízimo não é uma obrigação, mas é um dever do cristão, do católico. Você como católico é dizimista? Você como católico coloca em prática o que está na Sagrada Escritura? Porque o dízimo, ele é Sagrada Escritura. Não é uma invenção do homem, não é uma invenção da igreja. É o próprio Deus que nos pede. Você pode abrir a Sagrada Escritura, que você vai encontrar, várias passagens sobre o dízimo. E como nós, como cristãos, como católicos, temos colocado em prática este mandamento, que se tornou, o mandamento da igreja, pagar o dízimo segundo o costume. Você como católico, como fiel, você enganjado na igreja, você já aderiu a experimentar ser verdadeiramente de Cristo? Porque é através do dízimo que a igreja sobrevive. A igreja não ganha nada de graça, meu irmão, minha irmã. Nós queremos que a igreja nos dê tudo de graça, mas a igreja mesmo não ganha nada de graça, As nossas despesas, e é através do dízimo que nós conseguimos sobreviver e administrar uma paróquia, uma diocese. Olha a nossa igreja, como ela está bem arrumada, como ela está limpa, como ela está clara. Por quê? Por causa do dízimo, Então nós precisamos abraçar essa causa. Olha, os nossos aparelhos de ar-condicionado estão desligados, porque está no inverno, não há necessidade. Mas vocês acham que quando liga o ar-condicionado é de graça? Que a Enel dá de graça a energia que a igreja usa? Não. A conta mensal da Enel, só da igreja, às vezes no mês ela vem 2.000, 2.500, quando não está usando o ar-condicionado. Porque agora, começando o verão, aquele calor escaldante, nós vamos exigir que ligue o ar-condicionado, e aí a conta vai subir. De 2 vai passar para 3, para 4 por mês. Então é preciso a gente se conscientizar disso. Por isso hoje é o dia, do dízimo na nossa diocese. É o dia diocesano do dízimo. Faça essa experiência, meu irmão. Você, quando adere, a esse comprometimento com a sua comunidade eclesial, você está vivendo conforme o Espírito de Jesus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O dízimo é de Deus. O dízimo é de Deus. Tudo aquilo que você dá na igreja é de Deus. Quantas vezes nós não, eu não vou dar meu dízimo não, mas eu dou o meu dízimo lá fora. Meu dinheiro eu gasto lá fora, com porcarias, com coisas que não vai ajudar.
mas para a igreja não. Mas nós queremos exigir da igreja. Então, meu irmão, vamos aproveitar esse dia, né? Você realmente que vive segundo o Espírito de Cristo, então abra seu coração, faça essa experiência, abrace a sua comunidade cristã, abrace a sua paróquia, meu irmão, minha irmã, para que nós possamos cada vez mais colocar em prática essas 3 dimensões do dízimo, que é exatamente a dimensão missionária, a dimensão pastoral e a dimensão social. Quantas pessoas batem aqui à porta da igreja pedindo auxílio? Quantas pessoas vêm pedir auxílio? E nós temos que arrumar, porque nós temos que ajudar as pessoas, nós temos que ajudar os nossos irmãos mais necessitados, e tudo isso é decorrente do dízimo. Nós não podemos confundir o dízimo com as outras coisas. Dízimo é bíblico, a oferta não. A oferta fica a critério, né? A oferta é quando nós passamos aí a cestinha na hora do ofertório, e aí você vai colocar na cestinha ou na sacolinha aquilo que você quiser colocar. Mas o dízimo é um comprometimento, ele é bíblico. Então o dízimo, a oferta e a doação. A doação é algo espontâneo também. Você chega na igreja e fala assim: olha, eu quero doar isso para a igreja. É algo espontâneo. A igreja não vai te colocar uma faca no pescoço para você ser dizimista, para você fazer as suas doações, como muitas igrejas cristãs fazem. A igreja, ela não vai exigir de você que você arranque do seu bolso 10% daquilo que você ganha durante o mês para poder devolver como dízimo. Não, você tem que devolver conforme o seu coração. Deus não olha a quantidade, mas Deus olha a qualidade. Deus não quer saber quanto você colocou lá no seu envelope, no seu cofre, não. Ele quer saber a forma como você colocou. Veja lá o exemplo da viúva, quando Jesus diz para todos, né? Em verdade eu vos digo, essa viúva colocou mais do que todos. E aí pergunta, mas por quê? Porque ela colocou da sua necessidade, ela colocou com amor, ela colocou aquilo que ela tinha para a sua sobrevivência, porque ela confia, porque ela tem fé. Então, meu irmão, que nós sejamos assim também como cristãos, como católicos. Vamos abrir o nosso coração, vamos abraçar a nossa paróquia, a nossa causa, vamos abraçar a nossa comunidade, para que ela possa também crescer cada vez mais no ensinamento do amor divino. Então agora eu convido a todos a ficarem em pé, e agora nós vamos rezar juntos a oração dos dizimistas. Eu vou rezando e vocês vão repetindo comigo. Deus Pai de amor, que tudo nos dá com generosidade. Obrigado pela vida, pelos sonhos e realizações que teu amor nos faz experimentar. Obrigado, porque estás presente em nossos projetos. Quando vislumbramos que a vida é um dom a ser partilhado. Pedimos-te, ó Pai, que volvas o nosso coração para a fraterna partilha do dízimo. E abras a nossa consciência para o compromisso cristão da solidariedade. Que nosso dízimo seja suporte para alimentar uma igreja que seja humana, divina e missionária. Amém. Então agora vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos.
creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.